O som da chuva parecia acompanhar o choro contido de Antonella. As gotas batiam nos vidros da pequena igreja de interior enquanto o aroma das flores misturava-se com o incenso, criando um ar pesado e silencioso. O caixão de seu pai estava no centro, cercado por velas acesas que tremulavam a cada sopro de vento. Ela mal percebia as pessoas se aproximando para oferecer condolências. O rosto dela estava pálido, os olhos marejados e as mãos tremiam levemente ao segurar o lenço que a mãe lhe dera. Era o último adeus ao homem que sempre acreditou ser seu porto seguro. Foi então que algo, ou alguém, quebrou o transe silencioso daquele momento. No fundo da igreja, encostado em uma das colunas, um homem observava em silêncio. Alto, vestindo sobretudo preto e com o olhar sério, ele parecia deslocado ali, como se carregasse um segredo que não pertencia àquele lugar. Antonella notou a presença dele quando olhou por acaso para trás. O coração acelerou sem motivo aparente. Havia algo familiar naquele olhar, uma mistura de tristeza e culpa, como se ele sentisse a dor dela, profundamente. Ninguém o conhecia. Ele não cumprimentou ninguém, nem sequer se aproximou do caixão. Ficou parado, observando em silêncio. Quando o olhar dos dois se cruzou, Antonella sentiu um arrepio percorrer a espinha. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Mas, antes que ela pudesse perguntar quem era, ele deu um leve aceno de cabeça e desapareceu na chuva. Ela correu até a porta, o coração batendo descompassado. Lá fora, as ruas estavam vazias, nenhum sinal dele. Antonella ficou parada sob a chuva, tentando entender o que acabara de acontecer. Quem era aquele homem? E por que o olhar dele parecia tão conhecido? Naquela noite, Antonella mal conseguiu dormir. O som da chuva ainda ecoava na memória, e o rosto daquele homem misterioso voltava a cada vez que fechava os olhos. Quem era ele? Por que estava ali? E por que aquele olhar parecia tão familiar? Na manhã seguinte, enquanto ajudava a mãe a organizar os pertences do pai, Antonella encontrou uma antiga caixa de madeira guardada no fundo do armário. O nome Eduardo Kim estava gravado discretamente na tampa. Ela franziu o senho. Nunca ouvira o pai usar esse sobrenome. Ao abrir a caixa, uma nuvem de lembranças adormecidas pareceu escapar dali. Havia cartas amareladas, documentos em coreano e, no fundo, uma fotografia. Era seu pai, mais jovem, sorrindo ao lado de um homem coreano. O sangue de Antonella gelou. O homem da foto era o mesmo que ela viu no velório. Com o coração acelerado, ela correu até a mãe mostrando a imagem. "Mãe, quem é esse homem?" perguntou a voz tremendo. A mãe empalideceu. Por um instante, pareceu sem ar. "Onde você encontrou isso, Antonella?" "Na caixa do papai. Ele estava com esse homem. Ele estava no velório." A mulher respirou fundo, tentando manter a calma. "Esse homem se chamava Jin-woo." "Se chamava?" Antonella insistiu, confusa. Seu pai o conheceu na Coreia, há muitos anos. Eles eram como irmãos, até que aconteceu algo terrível. O estômago de Antonella revirou. "O que aconteceu, mãe?" Mas a mãe desviou o olhar, as mãos tremendo. "Algumas histórias é melhor deixar no passado." Antonella ficou em silêncio, mas o coração dela gritava. Ela sabia naquele instante que não descansaria até descobrir quem era Jin-woo e o que ele tinha a ver com a morte do pai. Naquela noite, sozinha no quarto, ela voltou a encarar a foto. A luz fraca da luminária refletia sobre os rostos dos dois homens, e pela primeira vez, Antonella reparou em algo que passara despercebido antes. O colar no pescoço de Jin-woo era o mesmo que seu pai usava todos os dias antes de morrer. O dia amanheceu frio, envolto por uma neblina espessa que cobria as ruas da pequena cidade. Antonella caminhava apressada, com a fotografia nas mãos e o coração acelerado. Desde que descobriram o nome de Jin-woo, algo dentro dela gritava por respostas.
decidiu procurar o padre da igreja onde fora realizado o velório. Talvez alguém tivesse notado a presença daquele homem. Padre Miguel, o senhor se lembra de um homem estrangeiro no velório do meu pai? Perguntou, tentando esconder a ansiedade. O padre refletiu por alguns segundos antes de responder. Sim, ele chegou no fim da cerimônia. Não falou com ninguém, mas me pediu para deixar uma vela acesa em nome de Eduardo Kim. Antonella arregalou os olhos. Ele usou o sobrenome coreano. Sim, confirmou o padre. E antes de sair, deixou um envelope para você. O coração dela parou por um instante. O padre entregou-lhe um envelope pardo com o nome Antonella escrito em letras firmes e em uma caligrafia elegante e estrangeira. Ela saiu da igreja e, sentada em um banco sobre as árvores úmidas, abriu o envelope com as mãos trêmulas. Lá dentro havia uma única folha e uma fotografia antiga. Na carta estava escrito em português, com leves erros de gramática. Antonella. Seu pai salvou minha vida há muitos anos. Eu prometi que quando ele partisse, contaria a você o que ele nunca teve coragem de dizer. Há coisas que você precisa saber sobre quem ele realmente era. Mas para isso, preciso vê-la pessoalmente. Estarei esperando amanhã, às 10 horas, no café em frente à estação antiga. Jin Woo. Antonella sentiu o peito apertar. A chuva começava a cair novamente, fina e fria, como se o céu acompanhasse o turbilhão de emoções dentro dela. De volta para casa, passou a noite em claro. Cada palavra da carta ecoava na mente de Antonella. Quem ele realmente era. Na manhã seguinte, Antonella foi até o café. As mãos suavam e o coração parecia pronto para saltar do peito. O relógio marcava 10:01 quando a porta se abriu. Um homem de terno escuro entrou, o olhar sereno, mas carregado de um passado que parecia pesar em cada passo. Era ele, Jin Woo. Antonella levantou-se lentamente. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele instante, algo inexplicável aconteceu. Era como se o tempo se curvasse, como se ela já o conhecesse de uma vida inteira. Ele sorriu com tristeza e disse em voz baixa, com um satuque leve: Você se parece muito com ela? Com quem? Piscou, confusa. Jin-woo respirou fundo. Com a mulher que seu pai amou antes de conhecer sua mãe. O mundo pareceu girar. E pela primeira vez, Antonella percebeu que a história que ela conhecia sobre o pai talvez tivesse sido apenas metade da verdade. O silêncio dentro do café era denso, quase palpável. O som suave da chuva batendo na janela parecia o único ruído entre eles. Antonella o observava com atenção. O terno escuro impecável, o olhar profundo e aquele ar de quem carrega mais lembranças do que deveria. Jin-woo manteve os olhos fixos na xícara à sua frente antes de falar, com voz baixa e firme. Eu conheci seu pai há 30 anos, em Seul. Antonella piscou, surpresa. Meu pai esteve na Coreia? Sim. Na época, ele trabalhava em uma empresa brasileira que fazia parcerias com uma corporação daqui, mas o trabalho não foi o que nos aproximou. Jin-woo olhou para ela com um misto de saudade e dor. Foi o amor. Antonella franziu o senho. Amor? Ele respirou fundo. Seu pai se apaixonou por uma mulher coreana chamada Hae-jin. Ela era minha noiva. O mundo pareceu parar. Antonella sentiu o chão sumir por um instante. Como assim? Foi um amor proibido. Ele continuou, com os olhos marejados. Eles se conheceram por acaso, e eu não percebi o quanto estavam próximos até ser tarde demais. Seu pai tentou se afastar, mas Hae-jin estava doente. Ele ficou ao lado dela até o fim. Antonella o encarava sem saber o que sentir. Raiva, tristeza ou compaixão. E ela morreu? Perguntou com voz embargada. Jin-woo assentiu lentamente.
Ela morreu nos braços dele. E antes de partir, me pediu que perdoasse ele. Disse que o amor não escolhe fronteiras, nem promessas antigas. As lágrimas escorreram discretamente pelos olhos de Antonella. Jinwoo então tirou algo do bolso, um pequeno pingente prateado, com uma flor de lótus gravada. Ela deixou isso comigo e me pediu que entregasse ao homem que mais a amou. Antonella levou a mão à boca. O pingente era idêntico ao colar que o pai dela usava. Jinwoo olhou para ela com ternura. Seu pai partiu, Antonella. Mas o amor dele nunca deixou de existir. Ela ficou em silêncio, o coração apertado. Porém, havia algo na forma como Jinwoo a olhava. Uma tristeza profunda, mas também um carinho que ela não compreendia. E antes que pudesse fazer outra pergunta, Jinwoo completou, quase num sussurro. Seu pai não sabia, mas Hae-jin deixou algo mais para trás. Antonella o olhou, confusa. O quê? Ele desviou o olhar, a voz trêmula. Uma filha. O tempo pareceu parar novamente. Antonella ficou imóvel, tentando absorver o que ouvira. Você está dizendo que eu tenho uma irmã? Jinwoo olhou nos olhos dela. Sim. E ela está viva. Antonella ficou paralisada. A palavra irmã parecia ecoar dentro dela, como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio para que apenas aquela revelação existisse. Isso não pode ser verdade, murmurou, tentando raciocinar. Meu pai nunca falou nada. Jinwoo a observava com um olhar sereno, mas profundamente triste. Ele não sabia, Antonella. Quando partiu da Coreia, Hae-jin já estava grávida. Ela nunca contou. Achou que ele não voltaria. Antonella levou as mãos à cabeça. Tudo parecia um sonho, ou um pesadelo. E essa filha, onde ela está agora? Jinwoo abaixou os olhos. Eu a criei. O ar saiu dos pulmões de Antonella de uma só vez. Você? Ele assentiu lentamente. Eu e minha esposa a criamos como nossa filha. O nome dela é Soo-min. Hoje ela tem 26 anos e cresceu acreditando que eu era o verdadeiro pai dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Antonella. Então, eu tenho uma irmã que nem sabe que existo? Jinwoo estendeu a mão sobre a mesa, com cuidado. Eu entendo o quanto isso é difícil, mas você precisava saber. Seu pai queria contar, mas o medo de destruir o que construiu no Brasil o impediu. Ele carregou essa culpa até o fim. Antonella ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o colar que o pai usava e que agora pendia das mãos de Jinwoo. E por que agora? Por que aparecer só depois que ele morreu? Jinwoo respirou fundo. Porque agora é a hora de curar o que o tempo destruiu. Ele a olhou com firmeza. Soo-min está vindo ao Brasil, e ela quer conhecer o homem que aparece nas cartas da mãe dela. Antonella engoliu seco. Ela não sabe que meu pai era o verdadeiro. Ainda não. Jinwoo hesitou. E eu não sei se devo contar. Antonella ficou olhando para ele, sem conseguir responder. A dor da perda do pai misturava-se agora com um turbilhão de emoções. Curiosidade, raiva, medo e um sentimento novo que ela não queria admitir. Um estranho consolo na presença de Jinwoo. Ele parecia carregar um pedaço do passado do pai. E de alguma forma, Antonella se sentia mais próxima dele do que de qualquer outra pessoa. Quando ele se levantou para ir embora, ela o chamou. Jinwoo! Ele se virou, o olhar calmo, mas cheio de algo não dito. Quando ela chegar, eu quero conhecê-la. Tem certeza? Isso pode mudar tudo. Antonella respirou fundo. Já mudou. O aeroporto de Guarulhos estava cheio, mas Antonella mal percebia o movimento ao redor. As luzes, as vozes, o som das malas, tudo se tornava distante diante da ansiedade que tomava conta dela.
Depois de tantos dias tentando entender o que sentia, o momento havia chegado. Ela finalmente conheceria Sumin, a irmã que nunca soube que existia. Jin-woo caminhava ao lado dela em silêncio. Ele usava o mesmo sobretudo escuro e o olhar, como sempre, carregava o peso de quem viveu demais em silêncio. Antonella olhava de relance para ele. Havia algo naquela presença que a confortava, mas também a confundia. Era estranho sentir-se segura perto de um homem que até poucos dias atrás era apenas um desconhecido. O anúncio do voo ecoou e Antonella sentiu o coração acelerar. A porta de desembarque se abriu e, entre as pessoas, surgiu uma jovem de traços delicados, cabelos longos e olhar doce. Sumin. Ela parou por um instante ao ver Jin-woo, sorriu, correu até ele e o abraçou com força. Antonella observava de longe, o peito apertado, sentindo-se parte e ao mesmo tempo fora daquela cena. Jin-woo então se afastou e a apresentou. Sumin, esta é Antonella. A jovem coreana olhou para ela com um sorriso tímido. Meu pai falou muito de você. Disse que era uma amiga da família. Antonella hesitou. Por um instante, quase disse a verdade. Mas o olhar de Jin-woo a fez entender. A hora ainda não era aquela. Ela apenas assentiu e sorriu de volta. É um prazer te conhecer, Sumin. Durante o caminho até o hotel, as duas conversaram com leveza. Sumin falava um português hesitante, mas doce, e Antonella se encantava com a forma como ela gesticulava, rindo das suas próprias tentativas de traduzir as palavras. Era como olhar para um reflexo distante de si mesma, uma versão nascida de outra cultura, mas com algo no olhar, algo familiar, inexplicável. Mais tarde, quando Jin-woo saiu para resolver algo, Antonella e Sumin ficaram sozinhas na varanda do hotel. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons rosados e dourados. Sumin olhou para o horizonte e disse num tom calmo: Desde pequena eu sentia que faltava uma parte da minha história. Meu pai sempre olhava ao mar, como se esperasse alguém do outro lado. Antonella ficou em silêncio, as lágrimas ameaçando cair. Queria contar tudo, abraçá-la e dizer que elas eram irmãs, que o sangue corria igual nas duas. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Naquela noite, quando voltou para casa, Antonella encarou novamente o colar do pai. Agora, mais do que nunca, sabia que aquele colar era o elo entre dois mundos e duas vidas que o destino havia separado, apenas para agora tentar unir novamente. Enquanto olhava pela janela, o celular vibrou. Uma mensagem. Era de Jin-woo. Precisamos conversar amanhã. Há algo que ainda não contei. É sobre seu pai e sobre mim. Antonella sentiu o coração parar. Sobre ele? O que mais Jin-woo estava escondendo? Antonella chegou ao café antes da hora, o mesmo onde tudo começara. A chuva fina escorria pelos vidros e o som distante do trovão parecia acompanhar o turbilhão em seu peito. Ela segurava o celular, lendo e relendo a mensagem de Jin-woo. É sobre seu pai e sobre mim. Quando ele entrou, o coração dela disparou. Desta vez, Jin-woo parecia mais cansado, como se cada passo custasse lembranças que ele não queria reviver. Ele sentou-se diante dela, tirou o chapéu e olhou diretamente em seus olhos. Antonella, há algo que seu pai nunca te contou. A voz dele saiu rouca, quase num sussurro. Algo que eu prometi a ele guardar até o fim. Ela manteve o olhar firme, apesar do medo. Eu quero saber. Tudo. Jin-woo respirou fundo e começou. Quando seu pai conheceu Hye-jin, ela já estava sendo usada como isca. Seu pai trabalhava para uma empresa envolvida com contrabando de tecnologia. Ele descobriu, tentou impedir e foi traído. Antonella regalou os olhos. Está dizendo que meu pai foi acusado injustamente? E eu fui o responsável por salvá-lo.
Foi por isso que ele me devia a vida. Ele abaixou a cabeça como se o peso das memórias fosse insuportável. Eu menti para as autoridades. Disse que ele não sabia de nada e, em troca, prometi uma coisa: proteger o que restasse da família dele. Antonella sentiu um arrepio. Foi por isso que você veio ao velório? Para cumprir uma promessa? Jin-Woo assentiu, mas os olhos dele diziam mais. No início, sim. Mas quando te vi, ele parou por um instante, como se lutasse contra o próprio coração. Vi o mesmo olhar que seu pai tinha quando falava da vida que perdeu. O silêncio entre eles ficou pesado. Antonella desviou o olhar, tentando processar tudo. Então, ele morreu por causa disso? Por causa do passado na Coreia? Jin-Woo demorou a responder. Sim. A voz dele tremeu. Aquelas pessoas nunca o perdoaram. E quando souberam que ele estava voltando ao Brasil, fizeram parecer um acidente. Antonella levou a mão à boca chocada. Está dizendo que meu pai foi assassinado? Ele não respondeu. Apenas olhou para fora, onde a chuva aumentava, como se o céu confirmasse o que ele não conseguia dizer. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Antonella. Por que não me contou antes? Perguntou entre soluços. Jin-Woo estendeu a mão, hesitante, mas cheio de sinceridade. Porque precisava garantir que Su-min estivesse a salvo. Que vocês estivessem vivas. Ela o olhou com o coração em pedaços, mas algo dentro dela mudou. O homem que antes era apenas um estranho, agora era a última ligação viva com o pai. E, de alguma forma, mesmo em meio à dor, ela sentia que podia confiar nele. E agora? Perguntou. Jin-Woo a olhou com uma firmeza que a fez estremecer. Agora, precisamos terminar o que seu pai começou. Ele se inclinou para a frente. Em voz baixa, completou. E isso pode custar nossas vidas. A madrugada era fria. As luzes da cidade piscavam lá fora, enquanto Antonella folheava os antigos documentos do pai sobre a mesa, cercada por cartas, fotos e um laptop aberto. Jin-Woo observava em silêncio, com expressão tensa. Desde a revelação sobre o assassinato, os dois vinham tentando juntar as peças do quebra-cabeça que Eduardo Kim, o verdadeiro nome do pai dela, havia deixado para trás. Entre os papéis, Antonella encontrou algo estranho, um pendrive escondido no fundo de uma pasta antiga. Ela olhou para Jin-Woo. Você sabia disso? Ele balançou a cabeça. Não, mas se seu pai escondeu é porque tem algo importante aí. Antonella conectou o pendrive ao computador. Por alguns segundos, nada aconteceu, até que uma pasta apareceu na tela com o nome Para Quando For Tarde Demais. O coração dela disparou. Ao abrir, havia apenas um vídeo. Antonella clicou. A imagem do pai surgiu na tela, mais velho, abatido, mas com aquele mesmo olhar bondoso. Se você está vendo isso, minha filha, significa que não consegui escapar do passado. Há pessoas que ainda me caçam pelo que eu descobri, e só uma pessoa pode te proteger. Jin-Woo. Antonella olhou para ele, as lágrimas escorrendo. Confie nele, Antonella. Ele foi mais que irmão para mim. Salvou minha vida mais de uma vez. E, se um dia ele te procurar, é porque chegou a hora de revelar a verdade. O vídeo terminou com o pai segurando o colar, o mesmo que Antonella usava agora. No verso do pingente, havia algo gravado que ela nunca havia notado antes. Uma sequência de números. Um código, murmurou Jin-Woo. Isso deve levar ao arquivo que prova a inocência dele. Eles passaram horas tentando decifrar a sequência, até que Jin-Woo percebeu algo. Os números correspondiam às coordenadas de uma empresa abandonada, nos arredores de São Paulo. O mesmo local onde o pai de Antonella havia trabalhado nos últimos meses antes de morrer. Antonella se levantou decidida. Vamos até lá. Jin-Woo a segurou pelo braço.
É perigoso demais. Eles podem estar vigiando. Ela o encarou com firmeza. Já perdi meu pai por causa desse segredo. Não vou perder também a chance de limpar o nome dele. Os olhos de Jin-woo se suavizaram. Por um instante, ele se aproximou, e o mundo pareceu parar. O olhar dos dois se encontrou, e havia tanto ali: dor, coragem, e algo que nenhum deles teve coragem de nomear. Ele tocou o rosto dela com delicadeza. Você é igual ao seu pai, corajosa até o fim. Ela segurou a mão dele. E você? Vai fugir do passado também? Jin-woo hesitou. O coração dele batia forte. Eu nunca fugi do passado, Antonella. Só esperei alguém me dar um motivo para enfrentá-lo. Os dois ficaram ali em silêncio, o ar carregado de emoção. Então Jin-woo puxou para perto e os lábios quase se tocaram. Mas um barulho do lado de fora os interrompeu. O som de pneus, faróis cortando a escuridão. Jin-woo olhou pela janela alarmado. Nos acharam. Quem? Ele pegou a arma que trazia escondida sob o casaco. Os mesmos homens que mataram seu pai. Do lado de fora, passos se aproximavam. E pela primeira vez, Antonella percebeu que a verdade podia custar muito mais do que imaginava. Jin-woo a olhou uma última vez com intensidade. Se algo acontecer comigo, ele murmurou, encontre Sumin. Diga a ela que eu cumpri minha promessa. Antes que ela pudesse responder, a porta foi arrombada. O som de tiros ecoou pela noite, e o grito de Antonella se perdeu na chuva. A chuva caía fina, como se o céu chorasse junto com Antonella. Ela estava diante da lápide recém-instalada no cemitério, onde o nome de Jin-woo Taek agora brilhava em letras frias sobre o mármore negro. Aquele nome, que antes era um mistério, agora era parte dela. O vento balançava os fios do seu cabelo, e nas mãos ela segurava uma pequena carta, a última que Jin-woo havia deixado antes de partir. Antonella, se um dia você ler isso, é porque eu não consegui cumprir minha promessa de te reencontrar em vida. Eu nunca quis te causar dor. Apenas não queria que minha presença te prendesse a um passado que não era só seu. Seu pai me salvou, e eu vivi todos esses anos tentando retribuir isso, cuidando de você de longe. Eu te amei em silêncio, na distância e no tempo. As lágrimas escorriam sem que ela tentasse contê-las. Agora ela sabia de tudo. Jin-woo havia sido o melhor amigo de seu pai durante os tempos de missão humanitária na Coreia. Um acidente trágico os separou, e desde então, Jin-woo viveu com a culpa de ter sobrevivido no lugar dele. E quando soube da morte do pai de Antonella, ele voltou, para garantir que ela não ficasse sozinha. Mas o destino, cruel e poético, o levou pouco tempo depois. Jin-woo havia escondido uma doença que o consumia lentamente. Ainda assim, ele quis vê-la uma última vez. E viu, no velório que deu início a tudo. Antonella ajoelhou-se diante da lápide e colocou uma rosa branca sobre o túmulo. O vento soprou e ela jurou sentir o perfume suave dele misturado à chuva. Fechou os olhos e sussurrou. Eu te encontrei tarde demais, mas te levo comigo para sempre. Uma brisa quente tocou seu rosto e ela abriu os olhos lentamente. Por um instante, jurou ver Jin-woo de pé, sorrindo como antes, o mesmo olhar sereno, a mesma presença calma. Mas num piscar, ele se foi. Antonella sorriu entre as lágrimas. O luto tornara-se saudade, e a saudade, amor eterno. Enquanto caminhava de volta, a chuva cessava, e o sol rasgava o céu nublado. Ela sabia que onde quer que estivesse, Jin-woo finalmente descansava, e de alguma forma, ainda caminhava ao lado dela.